1 Samuel capítulo 3 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não te chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: estou aqui, Senhor, me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava falando com o menino. Ele disse: vai, deite-se. E se ele chamar de novo, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. Amém? Vamos ler outro texto, lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Duas passagens bem conhecidas. Nós vamos tirar algumas lições para nossas vidas no dia de hoje. 1 Samuel 16, no versículo do 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Me ajudem? O Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Amém? Quem era esse? Era o Davi. Todo mundo sabe. Que bênção. Adolescente, eu tenho aqui um título que eu coloquei na minha mensagem e eu quero perguntar para vocês. E você não precisa responder alto, não, responde só para você mesmo. Será que Deus usa adolescente? O que vocês acham? Deus usa adolescente? Deus usa jovens? Ou será que só é quando ficamos adultos, ficamos velhos, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos usa? Nessa noite nós vamos discorrer na história desses dois personagens, que foram escolhidos e chamados por Deus, ainda bem novos. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado no meu coração que Ele quer chamar jovens e adolescentes aqui desta igreja para usar nessa geração. Ele já tem feito isso. Ele já tem te usado, Ele já tem te chamado, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para você perceber esse chamado na sua vida. Amém? Quantos digam amém? Amém? Aleluia. Samuel, lá no capítulo 3 que nós lemos, ele foi levado pela sua mãe, né? Nós sabemos que Samuel ele é um milagre. A sua mãe não podia ter filhos. E a promessa que a sua mãe fez a Deus foi assim: Deus, se eu engravidar e tiver um filho, eu vou levar esse menino e ele vai servir na sua casa durante todos os dias. Quando ele desmamar, eu entrego ele para o sacerdote e ele vai viver na casa do Senhor. Samuel ele era da tribo de Levi, o seu pai Eucana
era levita. Então Samuel ele podia ser prometido assim para servir, para ser um levita, para quem sabe um dia ser um sacerdote, para trabalhar no templo. Na verdade, nessa época ainda não existia o templo do Senhor. O templo do Senhor foi ser construído anos depois por Salomão, mas era em Siló, onde estava a Arca da Aliança, e ela ficava no tabernáculo, que era chamado também Casa do Senhor. Então ali, Samuel desde pequeno, ele nasceu. Eu fico vendo essas crianças correndo aí pela igreja, eu imagino Samuel correndo pelo meio do tabernáculo, e Eli tendo que falar: menino, vem cá, senta aqui, vamos prestar atenção, vamos aqui, olha o sacrifício, era diferente o culto, tinha um sacrifício, tinha um negócio meio, mas era culto. E é muito bom ver as crianças assim no meio da igreja. Nunca fique nervoso, com raiva de ver uma criança fazendo bagunça. É bênção de Deus nós crescermos aqui na casa do Senhor. E Samuel foi assim. Samuel, desde pequeno, ele estava ali, ouvindo a palavra, vendo como era feito. E a Bíblia vai dizer que o menino Samuel, ele não era adulto, ele não era velho, ele era um menino. Será que tem meninos e meninas aqui nessa noite? Tem, né? Eu sei que vocês querem crescer logo, mas muitos são meninos e meninas ainda, né? E o Senhor, ele não esperou Samuel virar um velho, apesar de quando ele ficou velho, ele foi muito usado também, mas o Senhor o escolheu e o usou ainda menino. Aqui nós não sabemos a idade que ele tinha, nós não sabemos se ele tinha 11, 12, 13, mas a Bíblia fala que ele era um menino, e ele estava lá no templo, e ele dormia no tabernáculo, junto com Eli. Eli já era um homem velho, certamente Samuel tinha um cuidado especial, porque nós podemos perceber que quando ele ouviu a voz do Senhor, não sabendo que era Deus, ele foi correndo para quem? Para o Eli, que já era idoso, que era velho, que precisava de ajuda, e ele prontamente levantava e falava assim: fala, meu Senhor, o Senhor está me chamando, o Senhor precisa de alguma coisa? Que atitude bonita, né? Eu tenho certeza que aqui todos os adolescentes fazem isso. Todos os adolescentes aqui são prontos em atender o pai, o avô. Amém? Posso ouvir um amém? E Samuel era assim. Só que Samuel, ele está passando por uma experiência que Deus colocou na vida dele. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Foi a primeira vez que Deus resolveu falar com ele. E no versículo 1, nós vemos que o povo estava vivendo um momento bem complicado. Olha o que diz: raramente o Senhor falava. A história vai nos dizer que Eli e os filhos de Eli estavam desobedecendo ao Senhor. Estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, e isso já incomodava o Senhor, e o Senhor já não falava mais com o povo, já não falava mais no seu tempo. Mas só que um dia, quando estava todo mundo em pecado e não tinha mais comunhão com Deus, Deus olhou lá no meio da igreja, Deus olhou lá no meio dos bancos, correndo, um menino, e falou assim: hoje eu vou falar com ele. Eu escolhi esse menino é especial. Ele vai ser, não, ele já é especial e eu vou usar ele hoje. Você sabia que Deus pode te usar hoje aqui? Você sabia que Deus pode te dar dons espirituais? Não é amanhã, não é para ser pastor, não é para ser líder, não é para ser cantor, não é amanhã, é hoje. O Senhor está olhando para vocês. O Senhor separou esse ano de 2023 para fazer grandes coisas no nosso meio. Eu tenho certeza que Ele vai usar você, jovem adolescente do Senhor. E no versículo 3, nós vimos que ele estava ali deitado no templo. Olha que interessante aconteceu. A voz do Senhor veio uma vez. Eu fiquei me perguntando, por que o Senhor não falou logo com Samuel assim: Samuel, eu sou Deus, quero falar com você. Imagina, acho que ele ia se assustar mesmo. Mas Deus, ele chamou uma vez, Samuel foi lá, no seu senhor Eli. Chamou outra vez, ele foi lá. Na terceira vez, Eli, que era aquele homem que deveria ser o responsável por ouvir a voz de Deus, só que ele já havia perdido a sua liderança e a sua comunhão com Deus. Eli percebe que Deus queria falar com aquele garoto. Eu quero te dizer nessa noite que, como líder dos adolescentes, eu tenho sentido no meu coração, e Deus tem falado comigo, que Ele quer usar adolescentes na obra do Senhor. O Senhor poderia ter falado direto para Samuel e se revelado direto a ele, mas não. O Senhor fez de um jeito de que o líder dele ensinasse a ele: olha só, eu já sei o que está acontecendo. Deus quer falar com você. Deus, ele não quer falar comigo hoje. Hoje não vai ser comigo, hoje vai ser com você.
Então, se você ouvir a voz de Deus mais uma vez, você dobra o seu joelho, você deitado no mesmo, não importa, você fala para o Senhor assim: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Para que serve um líder? Para que o pastor separa líderes para caminhar junto com vocês? Será que é só para ficar pegando no pé? Só para ficar cobrando? Não. O líder está aqui, eu me coloco aqui, a minha família, os líderes que estão aqui, de jovem, adolescente, nós estamos aqui porque talvez nós temos uma experiência a mais, nós sabemos, podemos ver o que está acontecendo. Samuel não conseguiu enxergar o que estava acontecendo. Talvez ele iria 10 vezes lá no Eli e não ia entender nada, e ia falar: esse Eli já está ficando meio caduco, está velhinho, né? Toda hora ele me chama, mas ele não fala. Mas não, o Senhor falou com Eli. O Senhor fez ele perceber que ele queria falar com Samuel. Aquele dia era o dia que Deus estava escolhendo Samuel. E não só escolhendo, já estava usando. Porque se nós formos ler aqui o resto do texto, que eu não fiz leitura, o Senhor entrega uma mensagem a Samuel. Logo quando amanheceu o dia, a primeira coisa que Eli fez, porque Eli ficou preocupado, ele sabia que vinha uma mensagem de Deus. E ele perguntou: Samuel, o que Deus falou contigo? O que aconteceu essa noite? Olha só que interessante, né? Um idoso que já teve tanta experiência com Deus, agora é dependente de ouvir a voz de Deus pela boca de um menino. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer te usar. Talvez para falar comigo, talvez para falar com um líder, talvez para te usar na tua casa, na tua família. Talvez você vai ser canal de bênção para alguém que está deprimido, para alguém que está passando por uma dificuldade grande, por alguém que ainda não conhece Jesus. Preste atenção aqui em mim. Deus quer usar você. Ele não vai te usar amanhã, Ele vai te usar hoje, Ele vai te usar agora. Não é quando você crescer, não. Para de pensar assim. Eu lembro que eu já pensei assim também, que um dia eu vou ser tal coisa, um dia eu quero ser. Não, é hoje. Vocês viram o Lourenço pregando aqui hoje? É hoje, não é amanhã, é hoje. Jovens, adolescentes, é o momento de vocês. É o momento de vocês se deixarem ser usados por Deus. É o momento de vocês entregarem a vida ao Senhor verdadeiramente e serem exemplo para essa geração e salvar vidas. Jesus não está pedindo para você morrer na cruz, no Calvário, porque isso Ele já fez. O preço da salvação já foi pago. Ele quer que você apenas proclame isso, fale isso, dê exemplo disso, mostre o amor que Deus demonstrou para você, que você demonstre para as pessoas também. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E o tempo passou. Esse Samuel, que foi escolhido por Deus ainda bem novinho, agora ele já está velho. E Deus fala assim: Samuel, hoje eu vou ungir um rei. O Saul, que foi o rei que você ungiu, ele me desobedeceu e eu rejeitei ele. Eu escolhi para mim um rei. E é interessante quando Deus fala eu escolhi, de novo, eu vejo Deus escolhendo um adolescente, um jovem. A Bíblia não vai falar qual a idade de Davi, mas nós sabemos que ele era bem moço, talvez nos seus 16 anos, alguns pensam. E olha só, Deus escolhe um rei de Israel, ele é um adolescente, ele é um jovem. Aleluia. Você está entendendo que Deus está te dizendo assim: olha, não precisa, não é amanhã, é hoje. Quem fala isso para você que amanhã é o diabo. É o adversário das nossas almas, fazendo a gente se distanciar de Deus e deixando para amanhã. Não é amanhã, é agora. Não é quando você for igual ao seu pai, a sua mãe, o seu tio. Não é quando você for da idade dos obreiros, não. Deus quer te usar hoje. Aleluia. Aleluia. A pergunta que eu te faço é o seguinte: será que tem adolescentes e jovens com problemas, com depressão? Adolescente não morre, jovem não morre, só adulto e velho que morre. Não. Aqui em Quaraí, eu estou aqui 2 anos nessa minha vinda para cá, e eu já vi morrer vários adolescentes, vários jovens. E eu não sei dizer para vocês se eles morreram com Jesus ou sem Jesus. Eu sei que se mataram, perderam a vida por acidente. Teve um jovem do quartel de 19 anos, que ano passado
um raio caiu na cabeça dele e ele morreu. Olha isso, gente. Teve adolescente de 16 anos que se matou. Teve jovem que se matou. Os problemas também não vai esperar você ficar velho para acontecer na vida de vocês, não. Está acontecendo agora. Tem amigos de vocês. Presta atenção em mim. Tem amigos de vocês padecendo agora. É hoje. E Deus está assim, ó, filho, eu quero te usar. Filho, eu quero que você seja exemplo. Filho, eu quero que você estenda a mão para Ele. Eu quero que você ajude. Eu quero que você ore com Ele. Eu quero que você caminhe com Ele. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu vejo o cuidado de Deus na vida de vocês aqui hoje. Se vocês estão aqui sentados hoje, isso é cuidado de Deus, é Deus cuidando de vocês. É Deus que colocou você numa família que te incentiva a estar aqui, que te dê essa possibilidade, ainda que seu pai, sua mãe ou aquele que é responsável pela sua criação não esteja aqui com você, mas se você está aqui é porque uma porta está aberta para você. Uma porta, e essa porta aberta é uma porta chamada Jesus. É Ele que te trouxe aqui. Aleluia. E quando nós encontramos essa porta aberta que é Jesus, eu não posso simplesmente passar por ela e deixar, não. Essa porta é uma porta de salvação, é uma porta de esperança, é uma porta onde você vai colocar uma bandeira e vai dizer para os seus amigos: ei, aqui, ó, é a única saída, é a única solução. Ah, mas eu estou com depressão, eu quero me matar. Ei, vem cá, Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é aquele que através do Espírito Santo entra na nossa vida e muda o nosso sentimento, muda o nosso pensamento. Ele nos dá vida, Ele nos dá alegria. Aleluia. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, lembra que Samuel foi escolhido ainda bem jovem? Parece que ele se esqueceu disso. Porque agora ele chega na casa de Jessé, que é o pai de Davi. E quando ele chega lá, sabe o que ele faz? Ele pega e olha para o maior, para o mais velho, forte, alto, e ele fala assim: certamente é esse que o Senhor escolheu. Quase que ele já foi ungindo o filho mais velho ali de Samuel, de Jessé. Parece que ele se esqueceu que Deus escolheu ele ainda bem novo. Parece que ele se esqueceu que Deus escolhe sim o caçula, que Deus escolhe sim o pequeno, Deus escolhe sim um adolescente jovem. E foram passando todos os filhos, e nem era nenhum daqueles que os olhos humanos falaram assim: olha, esse vai ser usado por Deus. Aleluia. Mas graças a Deus que o versículo de número 7 diz assim: mas o Senhor não vê aparência, o Senhor não vê a idade, o Senhor não vê o tamanho, o Senhor não vê a conta do banco, nem o bolso furado. O Senhor não vê nada disso. Ele vê que o coração. Aleluia. E ele não olhou para a aparência do mais velho, para a força do segundo. Ele não olhou para nada disso. Mas ele olhou e viu um adorador lá no campo, apacentando as ovelhas. Quem sabe Davi estava lá pensando assim: ah, ninguém está me vendo. Está acontecendo algo tão maravilhoso lá na minha casa. O profeta, porque Samuel, ele era o maior, ele era o líder da época. Ele por muitos anos ele foi juiz, sacerdote, profeta. Ele foi o único que teve esses três ofícios. Foi ele que consagrou o primeiro rei de Israel, ungido. Então ele era muito respeitado. Agora imagine Davi lá no campo, sabendo que Samuel está lá na casa dele e ele daqui viu ungir um rei. Sabe, Davi ficou lá pensando: ah, queria estar lá, né? Quem sabe era isso que ele pensava. Mas só que quando Davi estava lá fazendo o seu papel, muito bem feito, porque lá no capítulo seguinte, o capítulo 17, quando Davi vai contar para Saul como que era que ele cuidava das ovelhas, ele vai falar assim: olha, eu vou enfrentar esse gigante aí, porque quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu cuidava bem cuidado. Não tinha essa de vir leão. Imagina se você está cuidando de uma ovelha aí e vem um leão para pegar a ovelha. O que tu vai fazer? Vai sair correndo, não. Acho que eu faria isso também. Mas Davi não. Davi, ele era cheio da unção de Deus.
Davi ele era corajoso. Davi ele tinha a responsabilidade daquilo que o pai dele colocou na mão dele. E ele falou assim: ei, quando vinha o leão, quando vinha o urso, ele pegava uma ovelha, eu não deixava não, eu ia atrás e eu, pela unção do Senhor, eu matava esse leão e esse urso. E sabe quem é que viu isso? Ninguém viu. Mas Deus viu. Deus vê o que a gente faz no culto. Quem sabe você acha que ninguém está me vendo, ninguém, não tem expectativa nenhuma de alguém me promover. Mas Deus, Ele viu quando Davi estava lá sozinho, cuidando das ovelhas, e Ele lutou com o urso, Ele lutou com o leão. Não só viu, mas também ajudou. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que nos manda fazer alguma coisa, nos dá uma tarefa, uma missão, nos chama para ser usado e nos abandona, deixarmos fazer sozinho, não. Ele é o Deus que nos usa, Ele nos chama e Ele nos usa. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu não vou me alongar. Aleluia. Você já entendeu que Deus, Ele não vai escolher somente o adulto. Ele não vai escolher só o velho, o experiente. Nós não podemos desprezar. A Bíblia fala assim, que nós devemos honrar, né, os mais velhos. Eu faço isso. Eu tenho muita satisfação em honrar os obreiros mais velhos, antigos. Eu escuto a experiência deles e aprendo muito. Mas como Paulo falou para Timóteo, olha, não despreze a tua mocidade. Não deixe que ninguém te despreze. Você foi chamado, você está no local que Deus te colocou, então não despreze. Não perca a oportunidade de falar da palavra de Deus. Paulo fala assim, pregue tempo e fora de tempo. Pregue com a boca, pregue com atitude, pregue com gestos. Você sabia que gestos, eles falam mais do que palavras? Atitudes falam mais do que palavras. Aleluia. Você pode ser usado por Deus para salvar alguém, para alcançar alguém, somente por um abraço, somente por uma mensagem, dizendo assim: como você está? Estou preocupado com você. Tenho visto você triste, tenho visto você não tenho visto você está sumido, o que está acontecendo? Aquela pessoa vai sentir o amor de Deus na tua vida e vai falar assim: olha, ela se preocupa comigo. Aleluia. Mas às vezes a gente pensa que só o líder que tem que fazer isso. O líder que tem que mandar mensagem, o líder que tem que ver, que está com problema, que tem que ajudar. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim: olha, fulano está com problema. Fulano está com problema. E a gente, na medida do possível, a gente tenta ir lá ajudar. Mas só que fica cansativo só para um. Fica impossível só para um, só para os líderes. Sendo que Deus não quer usar os líderes apenas. Deus quer usar você, que é adolescente, que é jovem do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos orar nessa noite. Todos vocês, por favor, passem aqui à frente. Nós já vamos encerrar, mas o Senhor, Ele tem falado ao meu coração que nós vamos viver um momento diferente esse ano. Nós temos o nosso retiro, daqui a pouco eu vou pedir para o nosso líder Isaías para ele dar os anúncios melhores do retiro. Nós vamos ter retiro, nós vamos ter os cultos, nós vamos ter vigília, nós vamos estar todos os sábados aqui louvando o Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser visitado pelo Senhor. Adolescente, eu já falei aqui e vou repetir. O Senhor quer te usar. Tem situações, eu já passei por situações assim que eu não sabia como chegar para falar com um amigo. Mas se você está vendo que um amigo está passando uma dificuldade, olha a Deus assim: Senhor, abre a oportunidade para eu falar com ele. Não força, não precisa forçar. A gente não oferece Jesus goela abaixo. Não. Ora ao Senhor e fala assim: Senhor, ele está precisando, ele não está vendo o que está acontecendo com ele. Me dá a oportunidade e me usa para falar com ele. Abre, Senhor, as portas, me mostra a hora certa. Quantas vezes eu orei assim, quantas vezes Deus me deu a oportunidade, sem eu forçar. Às vezes a pessoa pergunta, e olha, teve momentos que eu até passei vergonha, porque eu pensando assim: não vou falar de Deus agora, porque senão vai ser muito chato. E de repente, nessa oração que eu fiz,
a pessoa falava assim, eu estava precisando tanto ouvir isso. Uma vez eu estava relutando para falar com uma pessoa, e essa pessoa, Deus falou assim, eu orando assim, pedindo assim, me dá uma oportunidade. E essa pessoa veio para mim e falou assim, quando é que tem culto lá na tua igreja, que eu estou precisando tanto no culto? Olha só como é que Deus faz. Faz a gente até passar vergonha com a gente mesmo. Gente, eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você aceite nessa noite que Deus, Ele quer te usar. Não é amanhã, não é quando você for velho, não é hoje. Eu não estou te pedindo aqui para você ser um pregador, para você, não, eu estou pedindo para você viver a sua vida normal, viver a sua vida. Eu não tiro a adolescência, a juventude de ninguém. Muito pelo contrário, eu oriento vocês a terem realmente uma juventude, uma adolescência alegre, felizes, com seus amigos, mas com a alegria certa no coração. E que alegria certa é essa no coração, irmão Eliseu? É a presença de Jesus, a alegria do Senhor na nossa vida. Vai ter momentos na sua vida que você vai ser colocado em prova, se você é verdadeiramente servo de Deus ou não. O que tem te oferecido? O que tem chamado a tua atenção? Do que você tem se desviado? Porque a vida do crente é em todo tempo nós estamos nos afastando do pecado, se aproximando de Deus. Gente, o celular, ali no celular é muito fácil de você se desviar, com tanta bobeira que as pessoas falam, com tanta bobeira que as pessoas olham. Eu fico triste de ver adolescentes e jovens às vezes não prestar atenção no que está postando nas suas redes sociais. Às vezes a gente coloca um vídeo do Neymar jogando bola, é bem legal, engraçado o vídeo, bonito às vezes ele fazendo gol, mas só que junto com aquele vídeo tem uma música que não tem nada a ver com o que você é, com a sua essência, com o que você representa. Não olha apenas o vídeo, olha o que aquela música está dizendo também. Aquela música está falando uma coisa que não é você. E se você é aquilo que está cantando ali, temos que nascer de novo. Ei, é sério isso? Como é que você é representante de Jesus e as pessoas vão olhar a minha página na minha rede social e vão falar assim, mas o que é isso? É no culto no sábado e na segunda é isso aqui? Ou no sábado à noite, de madrugada, né? Porque não tem hora. Gente, isso é sério. É sério. Eu vejo todo dia. Eu nunca mandei mensagem para ninguém. Eu olho assim, eu fecho meus olhos e falo assim, meu Deus, que tristeza. Me ajuda, Jesus, a falar esses corações. A Bíblia fala que quem convence não é o líder, não é o homem. É o Espírito Santo de Deus. A minha oração hoje é assim, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, toca nos corações, muda a minha vida, muda a vida de cada um, Senhor. Que essas coisas venham me incomodar e falar assim, isso não é o que eu sou, isso não é para mim. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma filha do Senhor. Aleluia. Eu sou representante de Cristo aqui nessa terra, e isso aqui não representa Jesus, não representa quem eu sou. Vamos orar essa noite, Senhor Deus e Pai. Deus, em Tua presença, Senhor, mais uma vez te louvamos e te exaltamos por tudo que Tu és, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, Tua palavra que transforma a nossa vida, que toca, Senhor, no mais íntimo do nosso ser e nos faz refletir, Senhor, se nós estamos, Senhor, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, minha oração nessa noite, Pai, é por aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Eu como líder não posso, Senhor, mudar ninguém, Senhor, mas o Teu Espírito Santo é aquele que convence o homem, aleluia, é aquele que convence a mulher, é aquele que convence o jovem, o adolescente, a criança, Pai, que nós somos Teus, Senhor, e que nós não somos deste mundo, Pai.
Pai, nós confiamos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, levanta, Senhor, nessa geração, Senhor, adolescentes, jovens, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, com sede, Senhor, pela Tua presença, pela Tua vontade, pela Tua palavra, Senhor, que sejam representantes Teus, Senhor, enquanto eles pisarem, Senhor, nos lugares que eles entrarem, Pai, a Tua presença vai com eles, dando paz, dando alegria, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos momentos, Senhor, que eles têm sozinho contigo, Senhor, se revela a eles, Senhor, fala com eles através da Tua palavra, Senhor, batiza com Teu Espírito Santo, Deus. Tu és aquele, Senhor, que distribui dons espirituais, Senhor, e nós queremos, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos, Senhor, esta igreja, essa juventude para Ti, Senhor, e não queremos nada além de Ti, Senhor, só queremos o Senhor aqui. Se o Senhor não for conosco, Senhor, nós não queremos nada, Pai. Nós queremos somente a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção, a Tua palavra, Deus. O Senhor, nos dá um ano alegre em Tua presença, Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos dá um ano, Senhor, aleluia, de humilhação, Senhor, para que possamos reconhecer quem somos, que somos pó e cinza, que somos pecadores e dependemos do Teu perdão, do Teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa geração. Eu oro, Senhor, por esses adolescentes e esses jovens, Pai. Levanta, Senhor, assim como o Senhor chamou Samuel, assim como o Senhor chamou Davi, Senhor, chama, usa. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, cada família aqui representada, Pai. Aqui tem problemas familiares sérios, Senhor. Aqui tem coisas graves, Senhor. Mas que o Senhor é aquele que muda, que liberta, que transforma. E nós cremos assim, Pai. Os Teus filhos estão aqui diante do Teu altar, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adolescente, jovem, nessa noite, Deus marcou esse encontro contigo. Assim, ó, acorda. Não é amanhã, é hoje. Você vai ver coisas acontecer na tua vida. Você vai ver pessoas ao teu redor sendo impactadas pela tua vida. Isso já está acontecendo, não vai acontecer não. Deus só me trouxe aqui para te lembrar e falar assim, olha, é você mesmo que eu vou usar. Às vezes nós vemos um problema e falamos assim, quem que eu posso chamar para resolver esse problema? Eu vou chamar um líder, eu vou chamar um... Não, é você. Pergunta para o líder às vezes, o líder te ajuda. Mas Deus quer usar você, amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Você pode voltar para o teu lugar glorificando o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia.